Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda parte da nossa videoaula da Unidade 2, cujo objetivo é reconhecer a importância dos principais fatos históricos do Brasil e as suas consequências na educação brasileira. Vamos lá, então? Bom, a história da educação da Primeira República até a redemocratização. Então, estamos já no finalzinho da nossa unidade 1. Vamos lá, então? Bom, a Primeira República vai de 1889 até 1929. É um período marcado por grandes modificações no quadro educacional, social e político do Brasil. Em 1889, vocês já sabem que o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República no Brasil e D. Pedro II e sua corte partem, são exilados para Portugal. Em sua última fala, D. Pedro II sinaliza a necessidade de se constituir um ministério destinado aos negócios da instrução pública. Em 1890, Benjamin Constant torna-se, então, ministro da Instrução Pública. E há a reforma de Benjamin Constant, que tinha como principal, como princípios orientadores, a liberdade, a laicidade de ensino, como também a gratuidade da escola primária. Estes princípios seguiam a orientação do que estava estipulado na Constituição brasileira. Aí eu quero fazer um parêntese, gente, para o índice de analfabetismo. Nessa época, nós tínhamos 75% da população analfabeta, absolutamente analfabeta. 75%. Vocês lembram que eu falei, que esse período, todo o período imperial, desde a colonização até o período imperial, nós não avançamos, na questão do sistema educacional brasileiro, fizemos muito pouco, e principalmente pela questão também, da quantidade de escravos libertos, a partir da Lei Áurea. Então, nós tivemos um índice enorme, porque a maioria dos negros era analfabeta. Até meados do século, já finalzinho da primeira etapa do século, já século XIX, as mulheres não podiam estudar. Então, nós tínhamos um índice muito grande de analfabetismo e, infelizmente, ainda hoje, nós vamos ver isso mais adiante, nós ainda temos um grande desafio na erradicação do analfabetismo no Brasil. Continuando, então. Em 1893, são criados os grupos escolares em um mesmo prédio, vocês lembram que nós tivemos lá a destruição daquele sistema educacional dos jesuítas. Nós tivemos as aulas régias, que eram aulas compartimentadas, Eram aulas que não eram desconectadas, enfim. E são criados os grupos escolares em um mesmo prédio. As salas passam a dividir as crianças por série, então começa o ensino seriado. Antes disso, as salas reuniam estudantes de várias idades, Eram salas
né, multidisciplinares, né? Nós tínhamos alunos das mais variadas idades. Em 1915, então, olha como o vestibular é antigo. É criado o exame vestibular para ingresso no ensino superior. 10 anos depois, em 1925, cria-se um sistema de classificação para os aprovados assumirem as vagas nas faculdades, mantendo ainda elitizado o acesso ao ensino superior. Eu queria que vocês parassem e começassem a fazer, pensassem numa analogia, né? Fazer uma comparação, começassem a fazer essa comparação, né, do que nós estamos tratando hoje, né, nessa videoaula, com a nossa realidade, não é? Será que ainda o ensino superior no Brasil é para todos? Não é? A gente precisa refletir sobre isso. Por isso é que nós estudamos História da Educação, não é verdade? Vamos lá, continuando. A Segunda República vai de 1930 até 1936. A década de 1920 é marcada pelo confronto de ideias entre correntes divergentes, influenciadas pelos movimentos europeus, que culminou com a crise econômica mundial de 1929. Esta crise vai repercutir diretamente sobre as formas e as forças produtoras rurais, que perderam do governo os subsídios que garantiam a sua produção. E aí nós temos, como nós vimos, né, pela insatisfação dessas forças produtoras, né, nós temos a Revolução de 30, né, que foi marcada pelo referencial para a entrada do Brasil no mundo capitalista de produção. Olha quanto tempo se demorou depois da Revolução Industrial para que o Brasil efetivamente entrasse no mundo capitalista de produção. A nova realidade brasileira, então, passou a exigir uma mão de obra cada vez mais especializada. E para que isso acontecesse, era preciso investir na educação. Então, vocês vejam que como a educação nesse país anda para a par com a política, né, e com a demanda das sociedades, não é? E como ela anda para a par com os interesses, né? Com os interesses políticos, com os interesses financeiros. Então, a partir do momento em que há a necessidade efetiva do Brasil mudar, não é? Do Brasil acompanhar o mundo através desse movimento industrial, desse movimento capitalista de produção, começa-se a efetivamente investir na educação, mas para que pudesse erradicar, né, os tais 75% de analfabetismo e incluir esse povo que chegava, né, esses migrantes das regiões rurais que vinham para a cidade. Então, era necessário instrumentar, né, essa mão de obra, qualificar essa mão de obra. E aí nós temos o período da Era Vargas, que vai de 1930 até 1945, onde é criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, através do Decreto 19.402. O educador Lourenço Filho publica Introdução ao Estudo da Escola Nova. Lembram-se disso?
esse grupo, né, em 1932, um grupo de 26 educadores e escritores, liderados por Fernando de Azevedo, divulga o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que foi muito influenciado com as ideias do americano John Dewey. E aí, minha gente, nós temos uma mudança efetiva. Começa uma mudança, foi um marco, né? Esse Manifesto dos Pioneiros, em 1932, porque muda-se totalmente a perspectiva no que se refere à educação, não é? As ideias de John Dewey influenciam de forma determinante, né, esse manifesto, e a partir daí não há uma ruptura, né, daquele sistema que existia no Brasil para vislumbrar uma escola nova, não é? E nós vamos ver isso adiante. Em 1935, o secretário de Educação do Distrito Federal, Anísio Teixeira, cria a Universidade do Distrito Federal, com uma faculdade de educação na qual se situava o Instituto de Educação. Em 1937, foi outorgada uma nova Constituição Federal que enfatiza o ensino pré-vocacional e profissional. Lembram-se que era preciso instrumentar, né, essa população, fazer com que os trabalhadores tivessem técnica, aprendessem a técnica. Então, foi instituído o ensino pré-vocacional e profissional. Mantém a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário e dispõe como obrigatório o ensino de trabalhos manuais em todas as escolas normais, primárias e secundárias. Aí nós temos aquele período da República Populista. Lembram-se que nós falamos sobre isso, que é aquele período intermediário, não é? Então, ele vai de 1946 até 1964, com o golpe militar. Em 1946, uma nova Constituição de cunho liberal e democrático determina a obrigatoriedade de se cumprir o ensino primário e dá competência à União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Há uma regulamentação do ensino primário e o ensino normal, além da criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. Verifica-se ainda de forma sucessiva a luta pela escola nova. Então, em 1942, a criação das escolas industriais profissionalizantes, o SENAI e o SESI, né? Em 1942 também nós temos a Reforma Capanema. Em 1961, a primeira Lei de Diretrizes e Bases. Em 67, a institucionalização do Mobral. Lembram-se do Mobral? Que durou até praticamente a redemocratização. Em 1968, a reforma do ensino superior, procurando realizar o ajustamento da escola para a efetuação das funções características para o modelo de desenvolvimento implantado. Então, todas essas medidas aí foram com o objetivo de efetuar um modelo, né, de termos um modelo de desenvolvimento implantado no Brasil. E aí nós chegamos ao regime militar, que vai de 1964 até 1985, com a redemocratização. Depois do golpe militar, há um predomínio pelo autoritarismo, como a gente já viu na unidade 1, onde há um retrocesso em todos os sentidos.
Alguma coisa acontecia, portanto, entretanto, na educação brasileira. Pensava-se em erradicar definitivamente o analfabetismo através de um programa nacional, levando-se em conta as diferenças sociais, econômicas, culturais de cada região. O regime militar espelhou na educação o caráter antidemocrático da sua proposta ideológica de governo. Professores foram presos e demitidos, universidades foram invadidas, estudantes foram feitos prisioneiros, foram feridos e mortos. A União Nacional dos Estudantes proibida de funcionar. Em 71, é o período mais cruel da ditadura militar, onde qualquer expressão popular que contrariasse os interesses do governo era abafada de forma muito violenta e truculenta. Que é instituída, nesse período, é instituída a lei, a nova Lei de Diretrizes e Bases, a 5692, dentro do espírito dos slogans propostos pelo governo, como Brasil Grande, Ame ou Deixo, o Milagre Econômico, dentre outros. Planeja-se fazer com que a educação contribuísse de forma decisiva para o aumento da produção brasileira. Era preciso que o Brasil avançasse, que o Brasil crescesse, né? Então, existem esses slogans aí nacionalistas, né, para impulsionar esse aumento da produção brasileira. E aí nós chegamos ao período efetivamente da redemocratização até os dias atuais. Nos primeiros 3 anos da nova República, o foco esteve na elaboração da Constituição, que é promulgada em 1988. É um marco do processo de redemocratização, sendo uma forma de superação de um sistema de governo autoritário vivido até 1985. No seu artigo 205, a Constituição vai definir que a educação é um direito e dever do Estado e da família e que será provida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, vocês vejam que desde 1988, a Constituição determina que a educação é um direito de todos, né? E é um dever do Estado e da família. Já na nossa LDB de 1996, esse artigo é modificado. A família fica em primeiro lugar, né? Porque a educação acontece primeiro na família e depois na escola. Né? Então, há uma troca aí de lugar, né? Entre a família e o Estado. Isso a gente vê na LDB de 1996. Continuando, o Brasil continua tendo um grande problema, que é o analfabetismo. E a melhora da qualidade da educação. Porque, inclusive, isso é uma exigência dos investidores internacionais à época. Esse período de abertura democrática embora muito fértil em experiências de alfabetização, exigiu maior sedimentação dessa continuidade, né? Fazendo com que efetivamente houvesse uma melhoria nessa qualidade da educação, que era uma das exigências dos nossos investidores. Então, em 1990, no governo Fernando Collor de Mello, nós temos a melhoria do Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania. Nós temos a criação do PENAC. Em 1993, Itamar Franco, agora presidente,
foi criado o Plano Decenal de Educação para Todos, que vai desde 1993 até 2003, sendo um documento decisivo para as políticas educacionais voltadas para a educação básica, com ênfase para o ensino fundamental. De 1995 até 2002, nós temos o governo de Fernando Henrique Cardoso, que aí nós tivemos várias situações, várias coisas foram criadas com relação à educação. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996, colocou a educação infantil como o início da educação básica. A educação básica, depois, em seguida, a educação básica de 8 para 9 anos, a privatização do ensino superior, a divisão de responsabilidades, e isso está na LDB, do ensino, sendo os municípios a sua prioridade o ensino fundamental, os estados e o Distrito Federal o ensino médio e a União o ensino superior. Foi criado também o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, e que em 1997 foi criado também o Programa de Alfabetização Solidária, sendo os jovens na faixa entre 12 e 18 anos. De 2003 a 2011, nós temos os governos de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí nós temos a criação do Fundeb no lugar do Fundef, que aí se passa a se denominar Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. É criado também o REUNE, que é um programa de apoio a planos de reestruturação e expansão das universidades federais. É criado também o ProUni, que é o Programa de Universidade para Todos. De 2011 a 2016, nós temos o governo da Dilma Rousseff, sofrendo impeachment em 2016. Dentre outras políticas públicas educacionais, nós temos o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONAC, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa para as crianças até 8 anos, o PENAC, e o Programa Mais Educação, que visava estimular o ensino em período integral com a prioridade nas regiões mais pobres. Em 2016, de 2016 a 2018, nós temos o governo de Michel Temer, com relação à educação, destaca-se o PRONAC, o ProUni e o FIES, que tiveram suspensa a abertura de novas vagas. Houve a criação de mais de 70 mil bolsas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e o Programa Mais Alfabetização. Houve também a Lei de Reforma de Ensino do Ensino Médio, de 2017 até 2018, e a base instituída, a Base Nacional Comum Curricular Infantil, desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que foi efetivamente colocada, os colégios tiveram, as escolas, públicas e particulares tiveram que implementá-la até o ano passado, 2022, não é? Prosseguindo. De 2019 a 2022, nós temos o governo de Jair Messias Bolsonaro, com um perfil muito conservador. O governo visou implantar uma nova fase à educação no país. As principais medidas foram o programa Escola Sem Partido, a revisão nos livros didáticos e o programa de alfabetização acima de tudo. Bem, chegamos ao final da unidade 2.
Na próxima unidade, nós vamos refletir sobre as teorias educacionais que orientam o processo educacional do século XX e do século XXI no Brasil. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.